E aí pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal, onde a gente vai falar bastante sobre agronomia, sobre agricultura em geral, grandes culturas, agricultura orgânica, agricultura familiar, fertilidade do solo, enfim, tudo que estiver envolvendo a agronomia e a agricultura, certo? Eu sou Edson Neto, sou engenheiro agrônomo, sou mestre em agronomia e hoje eu vou falar para vocês sobre planejamento e gestão da produção na agricultura familiar, marketing, comercialização, custos e análise da viabilidade econômica. Eu acho importante a gente começar por um vídeo que trata de agricultura familiar, tendo em vista que a maioria do foco que é dado, né, na grande mídia é para as grandes culturas, né, soja, milho, arroz, feijão. Porém, pouco se fala da agricultura familiar, mas não pensam que nem só de soja vive o homem, né? Quem produz aquele tomate orgânico, ou aquele tomate até comum mesmo que chega na nossa mesa, alface, repolho, entre outras frutas, hortaliças que normalmente está no prato do brasileiro, é a agricultura familiar, né? E ao contrário do que muitos pensam, a agricultura familiar ela não pode ser tratada como agricultura de subsistência, né? A gente tem que visualizar essa diferença, né? E qual a diferença principal entre a agricultura familiar e a agricultura de subsistência? A agricultura familiar, a gente está produzindo para a família, mas também para gerar renda, né? Não é só para os filhos, netos que vivem na propriedade, mas também para poder ter uma renda e usufruir melhor do que o mercado oferece. Diferente da agricultura de subsistência, que como o nome já diz, já sugere, é somente mesmo para sobreviver, certo? Então é interessante conduzir bem essa agricultura familiar de forma que ela seja rentável, né? Saber como comercializar um determinado produto, como fazer uma análise econômica do mercado como um todo, certo? Então vamos dar início à nossa primeira aula. Uma breve introdução para mostrar para vocês a importância da agricultura familiar, não só do que eu digo, né, mas também em números. A agricultura familiar ela tem um papel fundamental na produção de alimentos, conforme já foi mencionado, né? Não pensando somente em grandes culturas, mas a maioria do que é consumido pelo brasileiro vem da agricultura familiar. E ela é responsável por 87% da produção de mandioca e 70% da produção de feijão. Então, mais da metade aí do que é produzido de feijão, que é uma grande cultura, vem da agricultura familiar, né? Os 87% da produção de mandioca, então a produção de mandioca vem crescendo cada vez mais, principalmente na região norte e nordeste, tendo em vista as empresas de cervejaria, né, que são fabricadas à base de mandioca. Também cada vez ganhando mais espaço tapioca, né, o preparo do beiju, então vem da mandioca também, então vem ganhando bastante espaço, mostrando aí a expressividade da agricultura familiar. 46% do milho produzido vem da agricultura familiar, 38% do café, 34% do arroz, 58% do leite, 59% do suíno, 50% das aves, 30% dos bovinos e ainda 21% de trigo. Então podemos ver aí a expressividade, né, da agricultura familiar. Então, para que essa agricultura ela chegue nesses valores, né, positivos aí, elevados, e que cresça cada vez mais essa porcentagem, é necessário ter uma boa gestão, uma boa otimização, um processamento, industrialização e comercialização desses produtos. Não adianta o produtor apenas produzir e não saber como escoar esse produto que foi produzido de forma que gere renda, né? Falando primeiramente aqui do planejamento e gestão da produção. Então, o que é? Tem algumas perguntas que devem ser feitas no planejamento para gerir uma produção, né? O primeiro de tudo, o que produzir, né? Qual a cultura que eu vou trabalhar? Se é uma fruta, se é uma hortaliça, se é uma leguminosa, se é um cereal? Como é que eu vou definir o que eu quero produzir, né? Isso vai ser definido com base no mercado, né? Não adianta nada eu querer produzir
morango, por exemplo, se naquela região não tem o hábito de consumir morangos, se eu não tenho como escoar essa cultura específica, eu não tenho material necessário para um gerenciamento, para um beneficiamento dessa cultura. Então, primeiro de tudo, na gestão de uma produção, é o que produzir, né? Outra questão interessante é quando produzir, em que momento eu vou entrar com essa cultura no campo, pensando nas variações climáticas, se caso for produzir em campo aberto, né? As variações de chuva que vai cada vez mudando mais com essas mudanças climáticas, a variação também, questão espacial, né? A chuva que ocorre no Nordeste não ocorre no mesmo período no Centro-Oeste ou no Sul. Então o momento do plantio é muito importante e também pensando em produzir em um período de alta demanda ou de baixa demanda. Se eu for produzir em alta demanda, para colher em período de alta demanda, eu vou ter preços mais baixos, né? Vai estar muita gente vendendo. Porém, se eu produzir em períodos de baixa, baixa oferta, na verdade, se vai ofertar pouco, né? Eu posso botar um preço um pouco maior, porque independente do momento em que eu estou produzindo uma determinada cultura, a pessoa não vai consumir aquela cultura somente na safra dela. Então tem que ter aquela pessoa que vai produzir fora do período de safra. Então como é que eu posso fazer isso, sendo que eu sou dependente da chuva? Nem sempre. Tu vai entrar com o quê? Com irrigação, vai entrar com um ambiente protegido. Então pode usar tecnologias e estratégias para atender melhor essa questão, né? E o quanto, né? Vou saber quanto que eu vou produzir, pensando no quê? Pensando no consumo da minha família, né? Quantas pessoas tem aqui na propriedade que eu quero alimentar, mas também no tanto que eu posso escoar, né? O tanto que o mercado ele tem capacidade de absorver aquele produto. Ninguém quer chegar a desperdiçar um alimento. Então tem que pensar quanto que eu vou produzir para consumo e o tanto que eu vou produzir que o mercado possa absorver para não ter excesso. E como, né? O como ele entra em várias vertentes que não vou me aprofundar tanto aqui, só vou mostrar a importância de saber como produzir, né? Tem várias formas de fazer uma produção. Tem produções orgânicas, vou definir, eu quero trabalhar com produção orgânica, mas eu tenho um mercado que possa pagar por esse produto orgânico, que normalmente tem um valor mais elevado do que a produção convencional. Eu vou produzir em ambiente protegido, eu vou produzir em campo aberto, eu vou produzir em irrigação ou utilizando água da chuva, eu vou produzir utilizando através da hidroponia. Então tudo isso tem que ser bem pensado, né? Desde o que até o como, para definir como é o que vai definir como vai ser a produção no futuro. O que me traz nos fatores de produção, né? Que fatores são esses? As cultivares a serem escolhidas. Nós sabemos aí que o melhoramento genético está cada vez mais evoluindo a produção nacional, né? Pensando em que o tomate, né? Falando bastante aqui do tomate, mas usando de novo esse exemplo, o tomate que é produzido na região do Piauí não é o mesmo tomate que vai se desenvolver na região centro-oeste, na região sul ou sudeste. Aí que entra as cultivares adaptadas a quê? Adaptadas às condições climáticas, às condições de solo, a lugares onde tem uma maior incidência de uma praga ou de uma doença. Então tudo isso entra o melhoramento genético com a produção de cultivares, né? A utilização de tecnologias, eu já comentei um pouco sobre tecnologias e é uma das coisas aqui que eu quero fazer vocês pensarem, né? Não pensar somente em tecnologia quando a gente olha para um celular, para um GPS, para um drone, mas tecnologia é tudo aquilo que vai além do que é natural, né? Nós podemos falar que tecnologia é utilizando a irrigação. Irrigação nada mais é do que uma tecnologia aplicada ao campo. O ambiente protegido, ele é uma tecnologia. A hidroponia, ela é uma tecnologia. Então nós temos que pensar na disponibilidade, pensando nos fatores de produção, a disponibilidade de tecnologia que eu tenho na propriedade, suficiente para gerar uma boa produção.
os insumos necessários, né? Os insumos necessários para essa produção. Se o insumo que eu quero utilizar ele está disponível na minha área, ele não está disponível na minha área. Se ele não está disponível, o que eu posso fazer para tentar adquiri-lo, entre outras características interessantes, né, que deve levar em consideração a produção. Se esse insumo ele vai me dar uma maior produtividade, se ele vai aumentar a fertilidade do solo, se ele vai diminuir a incidência de plantas daninhas, entre outras características. Ele tem que ser também um insumo de fácil aquisição, um bom valor e qualidade. O que quer dizer na fácil aquisição, né? Por exemplo, o Maranhão. O Maranhão ele tem uma grande incidência de babaçu, né? E é utilizado o caule decomposto de babaçu para essa produção. Então, é de fácil aquisição esse insumo. Ele gera ele aumenta a fertilidade do solo, ele é um condicionador de solo interessante e ele pode ser utilizado até mesmo para a produção de mudas, né? Ele tem um baixo valor, então é um dos fatores que tem que levar em consideração na aquisição dos insumos, além da qualidade, né, do material que está sendo adquirido. Então tem que levar em consideração o hábito de consumo, né, desse produto. Como eu disse anteriormente, não adianta nada eu querer produzir uma fruta exótica, uma hortaliça exótica, que aquele mercado não tem o hábito de consumir aquela fruta, aquela hortaliça, aquela cultura. Então tem que levar em consideração toda uma análise de mercado, onde a gente já entra em outro fator de produção, né? A análise de mercado é muito importante para escolher para quem eu vou escoar o meu produto. Se eu vou utilizar o meu nicho, o meu intuito é produzir para o mercado local ele consome o que, né? Ou até mesmo o que ele pretende consumir, mas está em falta. Levar isso em consideração. Não, eu não quero produzir para o mercado local, eu quero produzir para o estado, né? Transporte de um estado para o outro. Eu quero produzir em alta escala para sendo beneficiado para mandar para fora do país. Então tem que levar em consideração todos esses fatores, né? O clima da região, né? O clima da região ele é muito decisivo, que com base nele eu vou escolher a minha tecnologia, a minha cultivar, né? Tudo isso eu vou levar em consideração com base no clima da minha região. E como um todo, né, vou fazer um levantamento de dados com características da propriedade, a localização, se tem uma estrada por perto para eu poder fazer o escoamento, se tem disponibilidade de água nessa propriedade, qual o tipo de solo dessa propriedade para eu poder trabalhar em cima, né? Temos que ter todos esses conhecimentos relacionados aos fatores de produção, além dos fatores de produção, saber o que, quando, quanto e como, né, produzir, tudo isso para fazer um bom planejamento da gestão de produção. Aqui eu encerro a primeira aula, né? Na próxima aula a gente vai ver sobre planejamento e gestão da produção, dar continuidade nesse tema de produtividade de produção familiar, né? Pensando em todo esse gerenciamento e marketing, entre outras características. Então, pessoal, obrigado por terem assistido até aqui. Quero agradecer vocês imensamente. Pedir para vocês se inscreverem no canal, se caso tenham interesse nessa vertente, né? E espero vocês na próxima aula, né? Se querem conhecer um pouco mais sobre planejamento e gestão da produção agrícola, vendo que essa aula não serve apenas para a agricultura familiar, mas uma produção em geral. Se você é produtor, filho de produtor ou apenas estudante, né? Estudante de graduação, pós-graduação, etc., e quer conhecer um pouco mais sobre a gestão de uma propriedade, é interessante vocês assistirem essa aula e assistirem a próxima, certo? Irei continuar fazendo uma sequência de vídeos nessa vertente até a gente encerrar esse assunto. Então é isso, deixa o like aí, abraço.